você pode conseguir cliente, e quem está no meu ciclo de networking, quem está no meu ciclo de trabalho junto, de crescimento junto, sabe o quanto, por exemplo, eu viro e falo, tem esse cliente aqui que me chamou, não vou poder atender. Você atende? Tem esse cliente X aqui que é do teu nicho, eu não escrevo, não gosto. O pessoal da advocacia principalmente sabe muito disso, da advocacia, saúde, sabe muito disso. Que batem para mim, me chamam, eu falo, cliente aqui tá precisando. Ou eu vejo a vaga em algum lugar e falo, tem cliente precisando, corre lá, gente, chama lá, conversa lá. O networking com outros redatores é uma coisa muito importante, porque, como eu falei, muitos redatores são redatores de nicho. Eu também expliquei que você não precisa deixar de escrever para outros nichos por ser especialista em um, por se portar como especialista em um, mas tem muitos realmente que não gostam de escrever sobre determinados nichos. Eu não gosto de escrever sobre nicho de advocacia, sobre nicho de taxas, de imposto e coisas desse tipo. Eu não gosto. Então, quando eu vejo isso, eu repasso na hora, coloco o pessoal na hora. Na verdade, hoje em dia eu repasso quase tudo que eu vejo de vaga, mas se vem me chamar para trabalhar sobre isso diretamente, se vem como indicação, alguma coisa do tipo, eu repasso na mesma hora, falo, não estou trabalhando com isso, ou então quando estou com a agenda cheia, não estou pegando esses jobs não, mas tem esse tal redator aqui que fez mentoria comigo, por exemplo, tem esse tal redator aqui que é de um grupo que eu participo e o cara, eu vejo que ele é bom em determinado tema, né? Então, o network com redatores é muito interessante, por isso é muito interessante você participar dos grupos de redatores, do WhatsApp, do Facebook, manter contato, entrar nas postagens nas redes sociais desses redatores, comentar, ajudar, cada um vai se ajudando, todo mundo vai crescendo junto, né? Outra forma muito interessante é você fazer networking com web designers e agências. Por quê? Porque essas são empresas, web designers e agências de publicidade em geral, agências com gráficas são muito boas também, mas eu vou falar mais das que já estão dentro da internet em si, que são agências que elas fazem um outro tipo de serviço, que não criação de conteúdo, mas que os clientes dela certamente vão precisar de criação de conteúdo caso eles mesmos não façam. Eles vão precisar contratar alguém para fazer. Ou seja, um web designer, alguém que cria artes para redes sociais ou que cria sites. Ele tem um cliente que ele vai criar o site para esse cliente e o cliente vai precisar de conteúdo. O cara te conhecendo, ele vai virar e falar, tem o Rafinha lá que faz conteúdo. Que foi o que aconteceu comigo, por coincidência eu era web designer e fui o criador de conteúdo, mas é algo que funciona muito. Eu tenho um parceiro da vida, o André, que ele tem uma gráfica de publicidade, de outdoors e coisas desse tipo, e ele cria muito conteúdo para várias empresas. E essas empresas, não cria muito conteúdo, ele cria muito material para várias empresas, material gráfico, material de arte, coisas desse tipo. E essas empresas muitas vezes precisam de conteúdo. E ele não pensa duas vezes, ele fala, muitas vezes ele consegue para mim o job, mesmo que a empresa não precisando, ele fala, mas se você quiser mais coisa, tem o Rafinha que faz conteúdo para isso, isso e aquilo, né? Então, web designers, agências de publicidade em geral, agências gráficas em geral vão te ajudar muito, se você tiver um networking, a conseguir muito cliente, porque eles têm os clientes deles próprios e esses clientes muito provavelmente precisam de conteúdo, né? Essa parte de networking eu vou gravar também uma aula extra, no caso, não vai ser uma aula dentro do conteúdo do treinamento, mas vai ser uma aula extra só mostrando formas, maneiras de você fazer o networking. E quem tem convivência comigo sabe que uma coisa que eu sei fazer é networking, né? Então, para finalizar, também falei da indicação dos clientes. Cadê? Opa, onde eu tô? A indicação de clientes anteriores ser uma das melhores formas de você conseguir os clientes, tanto
pela qualidade dos clientes que vão vir, já vão saber do seu trabalho e tudo mais, como pela gratificação, por ser gratificante você ser indicado para um projeto anterior. A última forma que eu vou falar hoje sobre como conseguir um cliente como redator freelancer, ela é, no fim das contas, a mais importante. Porque, eu vou até adiantar, é muito mais fácil você vender uma segunda vez para alguém que já conheceu o seu trabalho e já confiou no seu trabalho anteriormente do que para um cliente novo. Então, a melhor forma de você conseguir mais trabalhos como redator freelancer é cativar o seu cliente. Opa! É cativar o seu cliente. Cara, nada melhor do que um cliente satisfeito. E aí vai entrar tanto para você conseguir um outro trabalho com ele, quanto para ele te indicar para outras pessoas, né? Só que é ainda muito mais fácil você conseguir um outro trabalho com ele, porque ele vendo que você interagiu de verdade, emergiu de verdade, entrou de cabeça de verdade no trabalho dele, no serviço dele, no produto dele, com a empresa dele, ele vai, cara, não vai querer te largar mais. Se o seu trabalho, se o seu conteúdo gerar resultado para ele, então, ele não vai te largar mais, pode ter certeza, você nunca mais vai se livrar dele. Eu tenho clientes que eles estão comigo desde o primeiro momento que eu comecei a trabalhar com criação de conteúdo. Eles não trabalham tanto com conteúdo, eles não precisam contratar tanto conteúdo, mas vira e mexe, passa 6 meses, passa um ano, e eles viram para mim: Rafinha, eu vou precisar de conteúdo de novo, você ainda está fazendo? Vamos lá, faço. E muitas vezes para eles até com preços diferenciados, coisas desse tipo. Mas são clientes que, quando precisarem de criação de conteúdo, quando precisarem de um redator, eles vão procurar a mim, eles vão me procurar. Além disso, você cativando o seu cliente, você tem chances de, como eu falei, é muito mais fácil você vender uma segunda vez para alguém que você já vendeu antes do que vender a primeira vez para alguém que está te conhecendo agora. Então você tem oportunidades dentro do seu cliente de conseguir novos trabalhos, mesmo sem ele te pedir, que é você mostrar essas oportunidades para ele, que nem quando eu falei que você está escrevendo sobre praias do litoral de São Paulo, ele te pediu um artigo sobre isso, mas você tem noção de quais são as praias do litoral de São Paulo, que no fim das contas ele é uma agência e a agência dele atua, você vai lá e fala: putz, então eu posso criar também para você assim, sobre as praias de Santos, posso criar também para vocês sobre as praias de Ubatuba, que tal? E se a gente tivesse aqui um conteúdo complementar, a linkagem interna do seu blog ia ficar muito melhor. Então você mostra para o cliente que você está dentro do trabalho com ele, você quer que o projeto dele vá para frente, porque o projeto dele indo para frente, você vai para frente junto. Então você cativa o seu cliente, você vai ter sempre mais jobs com esse cliente. Como eu falei, muito mais fácil você vender uma segunda vez para um cara que já te contratou antes do que você vender a primeira vez para uma pessoa que está te conhecendo agora. E também vai te aumentar as chances e as probabilidades dessa pessoa te indicar. E aí, gostou da dica? Então curte aí esse vídeo, compartilha com seus amigos, não esquece de comentar para dizer o que achou, e se inscrever também no canal, porque ajuda bastante o YouTube a entregar para mais gente que tem interesse em redação freelance. Espero vocês nos próximos vídeos, um abraço!